Olá! Neste vídeo você vai assistir a um encontro que aconteceu no dia 15 de julho de 2020. Nele nós vimos o capítulo 29 do livro Texto de Um Curso em Milagres e a parte 4. Nós discutimos juntos por que a gente fica com raiva. E ainda vimos também o que é a inveja. Eu espero que seja útil para você. Se for útil, por favor, dê um joinha pra gente, se inscreva no canal e ajude que a gente espalhe, um vídeo útil para mais estudantes de Um Curso em Milagres. Boa noite a todos, boa noite pessoal que está aqui, muito obrigada pela companhia, viu? Muito obrigada por fazerem parte de mais um encontro para a gente conversar sobre Um Curso em Milagres. Eu não programei, pelo menos não anunciei, algum assunto para hoje. Eu tenho uma sugestão, mas se alguém tiver outra sugestão, a gente pula essa aqui, deixa para o próximo encontro e a gente faz o que alguém gostaria de falar hoje, ou que a gente discutisse hoje. Alguém tem alguma sugestão? Posso dar a minha, então? Como nós já falamos sobre o papel do mundo, nas outras reuniões, eu pensei que a gente podia falar sobre os papéis nos sonhos, que está no capítulo 29 do livro Texto, na parte 4, ok? Então, é uma parte pequenininha, ela só tem 6 parágrafos, mas é muito difícil, porque ela vem direto ao ponto. Ao invés de a gente seguir a ordem ali, e se alguém quiser, e se alguém puder, vamos ver primeiro o parágrafo 4 e depois a gente volta. Alguém quer ler para mim, só para não ficar a mesma voz, senão eu leio. Se quiser, é só desmutar, tá? Bom, então eu leio. Pode ser? Vai ficar sempre a mesma voz. Quando estás com raiva, não é porque alguém falhou em cumprir a função que tu lhe atribuíste, e isso não vem a ser a razão pela qual o teu ataque é justificado. Os sonhos dos quais pensas que gostas são aqueles nos quais as funções que atribuíste foram cumpridas. As necessidades que estabeleceste para ti foram preenchidas. Não importa se são preenchidas ou simplesmente se tu as queres. É da ideia que elas existem que o medo surge. É da ideia de que as necessidades existem que o medo surge, tá? Os sonhos não são mais ou menos queridos, ou são desejados ou não são. E cada um representa alguma função que atribuíste, alguma meta que um evento, um corpo ou alguma coisa deveria representar e deveria conseguir para ti. Se isso tem sucesso, pensas que gostas do sonho. Se falha, pensas que o sonho é triste. Mas o fato de ser bem-sucedido ou de falhar não é o seu núcleo, mas apenas a fina embalagem, A fina embalagem do sonho. Só da gente pensar nisso, só da gente olhar para isso, puxa vida. Quer dizer que quando eu fiquei com raiva, é porque alguém ou alguma coisa não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse. Do jeito que eu programei, ou do jeito que eu esperava, tá? E isso é muito chato, porque a gente vai pensando nisso e não tem jeito, É assim mesmo. Eu não ficaria brava se alguém pensasse, se alguém fizesse exatamente o jeito que eu queria. Então, só que quando a gente pensa nisso, é muito difícil, porque, olha só, eu acho que cada um de nós pode pensar agora, numa situação, ou
numa situação ou numa pessoa em que gerou raiva. Lembrando que todos nós temos tudo e a raiva é só mais uma emoção. Ela não é exatamente diferente de nenhuma da outra e todo mundo tem, tá? Então, o que aconteceu quando a gente ficou com raiva? Né? Aconteceu que não aconteceu aquilo que a gente queria, tá? Portanto, assim, nos parágrafos anteriores, né, o autor do curso está falando para a gente que a gente atribui papéis, que todo mundo que cerca a gente, e mesmo a gente mesma com esse corpo, com essa personalidade, e as situações, elas assim, elas estão cumprindo o papel que eu dei a elas, tá? Pode ser um papel de me provocar raiva e pode ser um papel de me provocar, sei lá, alegria, paz e tudo mais. Então, de novo, a gente tem que olhar para dentro. De novo, a insistência dele descobre o que você pensa sobre aquilo que você está esperando daquilo lá, ou daquela pessoa. Então, os parágrafos anteriores, deixa eu ver se é aqui, peraí. Assim, ó, eu não vou achar os pedacinhos dele ali, mas o que ele quer dizer, tá? Os pedacinhos específicos, o que ele quer dizer? Quando a gente acha que o milagre conserta as coisas aqui no mundo, né, o que a gente está fazendo? A gente está atribuindo um papel ao milagre, tá, para continuar o sonho. Só que aqui mesmo, neste trechinho, nesse pequeno pedaço, né, do capítulo 29, ele fala assim, olha, todos os sonhos, a base de todos os sonhos é medo. Se você quiser atribuir um sonho, atribuir a um sonho bonitinho, né, que um sonho feliz e tudo mais, se você quiser atribuir a ele o poder de te deixar assim, você pode ter certeza que uma hora você vai se decepcionar. E o que faz um sonho? Peraí, essa é a primeira parte, peraí. Não. Ele fala, gente, agora não sei ler, mas ele fala assim, ó, um sonho bonitinho, um sonho feliz aqui, ele atrasa a gente no resgate da nossa memória de queremos estar, de voltar, de sabermos que está no céu, tanto quanto um sonho ruim, tá? E aí o que ele diz? Quando as coisas dão certo aqui, quando as coisas ficam legais, bonitinhas e gostosas, né, a gente fala, puxa, como eu estou indo bem. Quando as coisas não dão certo, né, a gente chama de sonho ruim, ok? E mais para trás no livro texto, ele fala muito que os sonhos ruins, eles têm uma capacidade de deixar a gente culpada, né, tanto quanto os sonhos bons. Só que os sonhos ruins, ou seja, quando as situações não dão certo, é mais nítida a sensação de culpa. Mas todos eles trazem uma sensação de culpa, tá? Todos eles. Então, assim, é difícil porque a gente tem uma prontidão para querer, a qualquer custo, né, consertar todas as situações, né, consertar todas. Mas o que é consertar todas as situações? É fazer com que aquilo que eu programei para elas aconteça. É fazer com que aquilo que eu penso que seja o certo aconteça, ok? Só que essa é uma armadilha do ego e é muito, como é que fala? Muito disfarçada. Tá? É muito disfarçada. Porque se eu estou fazendo com que
fala com que aconteça, né? Se eu estou fazendo com que aconteça da forma como eu acho que tem que acontecer, eu estou me colocando de novo no lugar de saber o que é melhor para mim e para todos, tá? Aí, aqui tem uma partezinha, isso que eu tenho que achar para vocês, porque ele fala assim, peraí, ele fala assim, como você seria feliz se você abrisse mão de dar o papel aqui. Como o seu, ó, no início do parágrafo 5, como os teus sonhos viriam a ser felizes se tu não fosses aquele que atribui o papel adequado, entre aspas, a cada figura que o sonho contém. Em outras palavras, ele está falando daquilo que ele fala sempre em um monte de passagem, né? Num monte de formas de falar a mesma coisa. Deixa para mim, né? O autor do curso fala, deixa para mim a interpretação das coisas, né? Eu interpreto, abre mão daquilo que você acha que você tem que saber, né? Não tem, em alguma passagem, logo no começo do livro-texto, não, mentira, no final do livro-texto, ele fala assim, não tem nada que o ego tenha mais medo do que falar assim, eu não sei para que serve coisa nenhuma, eu não entendo nada, porque o ego precisa saber, o ego precisa estar à frente das coisas, ele fala sempre primeiro, tá? E o Espírito Santo, né, ou Jesus, ideia concreta, né, dessa mesma ideia de amor. Então, o Espírito Santo fala assim, olha, deixa para mim, porque eu sei de tudo. Eu sei de cada um de vocês, de todo o passado, de todo o presente, de todo o futuro. Então, deixa que eu faço isso, deixa que eu interpreto. Mas a gente insiste em estar certo, né? A gente insiste em ter que saber das coisas, em ter que interpretar todas as coisas. E quando a gente vai devagar, serenamente, né, por meio do perdão, que na realidade são toda vez que eu perdoo alguém, na verdade eu estou perdoando a mim mesma, né? Quando a gente vai por esse caminho, quando eu vou perdoando, eu vou enxergando que eu não preciso saber nada. Eu não preciso saber de nada. Tá? Quando eu não preciso saber de nada, eu abro uma brecha, eu abro um espacinho para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar a respeito das outras pessoas, das situações e de mim mesma. Ok? Então, aí, de qualquer maneira, nós precisamos passar por isso, nós precisamos passar por este passo. Aceitar que toda vez que eu sinto raiva, primeiro que eu tenho que aceitar que eu sinto raiva, tá? Tem muita gente que fala comigo, que fala assim, ah, não, mas eu não sinto raiva, eu não sinto mais isso. Ah, não, eu não tenho mais isso. Então, é muito difícil, mas por quê? Por que também que a gente fala? E esses dias eu estava falando com uma aluna e ela falou que, nossa, na discussão do grupo dela foi assim, raiva, até algumas pessoas admitem que tem. Mas inveja, por exemplo, nossa, ninguém admite que tem. Não, eu não tenho, não é nisso, ou no máximo eu tenho inveja branca, que é muito engraçado, né? Porque eu acho esse termo muito gozado. Mas olha só, se a gente parar para ver só como o Espírito Santo fala, né, a gente pode falar da inveja, do ódio, da raiva, né, do mesmo jeito. A inveja é medo. E a gente pode traduzir. Eu acho legal a gente falar sobre isso, e eu gostaria que vocês me interrompessem, tá? Vamos pensar, né? O que é inveja? Entendeu? Vamos lá. O que é inveja? Eu percebo a inveja também, pelo menos para mim, ela é uma espécie de raiva. Eu já sinto inveja como se fosse
uma faceta da raiva. A gente sabe que está tudo envolvido com medo, né? Mas em mim, por exemplo, eu sinto que é como se fosse assim, uma raiva. Sabe, aquela situação, aquela pessoa vive ou tem algo que eu não tenho. A ideia da comparação. Isso. Você mutou você, Flora. Você está mutado? Eu botei aqui, desculpa. Então, eu sinto muito essa questão, assim, que eu projeto muito a raiva. Quando eu estou sentindo inveja, claro que é muito disfarçado, não é? A explosão da raiva, que a raiva, ela vem, claro, depende, né? Tem pessoas que são mais configuração do ego aí, do nosso ego em cada personagem. Mas eu sinto em mim a inveja mais, uma coisa assim, é como se fosse um ressentimento, assim, sabe? Uma coisa meio ressentida. Não sei, porque Mas tudo está dentro do medo, né? Mas sim, a sim. nuance, né, que o ego está mostrando para a gente naquele momento, né? Ó, e você usou a palavra-chave, né? Então, tudo está dentro do medo. Então, eu vou usar você, tá bom? Agora eu vou usar. Tudo bem, pode usar. Okay? Então, vamos supor que eu tenha muita inveja do seu lindo casaco, tá? Ou dos seus lindos casacos, ok? Então, eu tô até botando olho gordo agora, porque eu não tenho esse casaco. Né? Na verdade, meu olho gordo é porque eu não tenho oportunidade de usar, porque minha cidade é muito quente, ok? Mas olha só, o que que eu tenho, o que que eu estou sentindo quando eu estou com inveja, né, da sua vestimenta, do seu cabelo, da sua fala, de qualquer coisa em você, tá? De você, ok? Eu estou com medo, Flora, eu estou com medo de não ter valor, porque eu acho, em algum lugar, está muito escondido, que eu só terei valor frente a todos eles, todo mundo que está aqui, se eu tivesse um casaco igual ao seu. Se eu tivesse, sabe, uma fala igual à sua, sei lá, uma situação igual à sua. Tá? Então, eu não tenho valor porque eu não tenho aquilo que eu penso que você tem. Ok? Isso é inveja. Então, a inveja é o medo de eu não ter valor. É só isso, sabe? Então, assim, seca a pimenteira? Provavelmente, mas a minha própria pimenteira, não a sua. Sim. Ela vai secar, ela pode secar a pimenteira, mas não a sua, né? A minha. Porque a inveja é o medo, e sou eu que estou sentindo, ok? Assim como a culpa que eu tento botar em você, na verdade, ela é reforçada em mim. Tá? Como tudo, né? Como tudo. Eu não posso ver em você, eu não posso ver nada em você que eu não tenha. Mas, então, não é do seu casaco que eu tenho inveja. Não é da sua posição, sei lá o quê. Casaco é meio pobre, mas assim, né? Não é daquilo que eu vejo em você, que eu estou sentindo inveja. Não é aquilo lá, mas é o que ele representa. Para mim, em algum lugar escondido na minha mente, tá? Ele representa aquilo que eu tenho inveja em você, representa o meu medo de não ter, assim, de não ter valor. Eu só teria valor se eu tivesse aquilo. E aí, de repente, pode acontecer de eu ir lá na mesma loja que você e comprar o seu casaco. Não vai consertar, entende? Não vai consertar, porque eu vou arrumar outra coisa. Pode não ser em você, pode ser em qualquer um que esteja aqui. Tá? Mas eu vou arrumar outra coisa. Por quê? Porque o que acontece é que eu penso que eu não tenho valor. Tá? Então, eu tenho muito medo de não ter valor. Eu tenho muito medo. Então, aí eu tenho inveja. Tá? Perfeito. Tudo bem? A gente simplifica com essa visão do curso todas as coisas que a gente pode falar. E não tem nada de diferente. A gente vai falando, ele cai sempre na mesma coisa. Ok? E aí, né, como diz uma aluna minha, o Espírito Santo não tem nenhuma imaginação. Nenhuma. Ele é muito pobre de imaginação. Porque ele diz que ou uma coisa é amor, ou ela é um pedido de amor. Quando eu estou com inveja de você, na verdade eu estou pedindo amor. Pode não ser exatamente para você, mas eu estou pedindo amor para todos, né? Pelo amor de Deus, me valorizem, achem que eu tenho algum valor. Sabe? Ok?
Bom, e que mais? Deixa eu ver. Alguém achou alguma coisinha aí, alguma partezinha, pelo menos nesse pedacinho que eu falei para vocês, que alguém está vendo? Maria Amélia, Oi, amor, por favor. vamos colocar um pouquinho de luz em cima Isso. desse texto. E veio, Roberto. Eu gostaria que você comentasse assim, diante do que você falou com a moça ali, o mundo fica bastante agitado, porque se a gente levar em consideração todas as possibilidades de ter todos os sentimentos adversos, é bom a gente mudar de planeta, né? Contudo, colocando um pouquinho de luz em cima disso, tem uma parte desse texto que você, dessa parte número 4 que você falou, tem uma parte no final que me chamou muita atenção, colocando um pouquinho de luz em cima disso, que é a parte do Espírito Santo, né? Que ele comenta que o Espírito Santo pode utilizar todos os sonhos como meios de servir à função que lhe é dada, e pelo Espírito Santo. Porque ele, o Espírito Santo, ama o sonhador, não o sonho. E cada sonho vinha a ser uma oferta de amor. Você poderia, assim, nos falar alguma coisa sobre qual é essa interação do Espírito Santo? Eu sei que você falou que o Espírito Santo é pobre, que ele... Não, só porque ele tem essas duas visões. Ele nunca muda. É pobre nem né? Ele fala assim... Não, eu entendo. Ou isso é um pedido de amor. Não, eu entendo plenamente, Maria Amélia, mas contudo, assim, aqui, o Espírito Santo, ele abre um leque percebendo, né? E como ele utiliza os sonhos como meio de servir a função que lhe é dada? O que você comentaria sobre isso, Maria Amélia? Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou comentar, mas eu também quero que você me complemente, tá bom? Que você fique muito à vontade, porque é muito gostoso a forma como você fala, tá? Aliás, todo mundo, né, gente? Tá? Aqui é uma reunião pra gente falar todo mundo. Mas olha só, cada situação dessa, né, em cada situação difícil, cada situação que nos traz alguma emoção difícil, e todas elas podem ser transformadas em lírios. Nós temos aquela parte que é muito linda, é muito poética, não é? Então, qual é a oportunidade que o Espírito Santo traz para a gente? De perdão, não é? De perdão. Então, qual é o lugar sagrado neste planeta? Ou em qualquer lugar, né? Nos planetas, nas galáxias e tal. O lugar sagrado é onde antes havia ódio e agora tem perdão, agora tem amor, ok? Só que para a gente chegar nisso, para a gente chegar a sentir que isso é uma verdade, né? Para a gente chegar a sentir verdadeiramente que o ódio pode ser transformado em lírio de perdão, né? Ou o reflexo do amor de Deus aqui, a gente só tem que olhar para ele. A gente só tem que olhar. Porque se eu não, por isso que o autor do curso, embora eu fale da parte escura e o Roberto sempre vem com a parte de luz, né? Graças a Deus a gente tem o Roberto aqui, mas eu falo sempre da parte escura, por quê? Porque a gente precisa olhar. Ela só é escura porque a gente não olha, tá? Ela só é escura por causa disso. Quando eu olho, né? E quando eu vejo, por exemplo, né? E o começo do parágrafo 4, né? Quando você está com raiva, não é porque alguém não cumpriu aquilo que você achou que ela tinha que fazer? Quando a gente olha para isso, a gente pode rir da gente, não é? Nem sempre, né, principalmente em situações mais difíceis, nem sempre a gente consegue rir imediatamente.
Mas conforme a gente vai olhando e conforme a gente vai aceitando, a gente pode rir. Quando a gente ri, que não é de deboche, né? É uma risada no sentido de, puxa, caí na do ego outra vez, a gente abre então esse espaço para que os lírios sejam plantados e eles desabrochem, não é? Os lírios de perdão. É assim que o Espírito Santo usa todas as situações. Quando é muito legal, quando a gente pensa assim, ó, o Espírito Santo só fala duas coisas, ele nunca muda, ele só fala ou é isso ou é isso. E aí, essa minha aluna que falou sobre isso, ele não tem nenhuma imaginação, ele é muito pobre de imaginação, ela falou tirando sarro, por quê? Porque o ego tem um monte de mirabolâncias, né? Um monte, ele tem nome para tudo, rotula tudo, fala de detalhes, de um monte de coisa, e analisa, e o Espírito Santo fala isso. Ele afunila o nosso olhar, ou a nossa compreensão, a nossa análise. Ele afunila, porque quando você afunila e só fala ou é isso, ou é amor, ou é um pedido de amor, você não inventa mais moda, né? A coisa não fica mais cheia de, sabe, cheia de análise, cheia de coisa. E aí, quando a gente faz isso, a gente para, a gente silencia, a gente aquieta a mente. E é na quietude, é somente na quietude que a gente consegue ouvir a voz por Deus em nós. Tá? Roberto, você continua? Maravilhoso isso que você falou, Maria Maria. E uma coisa que me chama muita atenção nesse intercâmbio do amor, ou dar amor, ou um pedido de amor, eu noto que no curso todo, né, Jesus nos fala que nós só vamos atingir alguma meta com o céu, ir para o céu, ou voltar para um lugar que a gente nunca saiu, que é o céu, né? Lembrar que nunca saiu? Isso, perfeito. É o irmão. Nós não vamos sozinhos para o céu. Nós não vamos sozinhos nessa caminhada. E quando o amor aflora, através do amor incondicional, do amor pleno, é mais um passo que a gente dá para lembrar do lugar que a gente nunca saiu, né? E isso me chamou muita atenção, né? Para que serve o teu irmão? Para tudo. O meu irmão é tudo. Você é tudo para mim, Marimélia. Todos que estão nessa sala são todos para mim. O mundo é tudo para mim. E finalizando, uma coisa que eu gostaria muito de ter como uma forma bem direta e objetiva, cada pedido de amor que eu faço para algumas pessoas ou para o mundo, eu parasse e antes de atacar pedindo amor, eu falasse, perdoarei, isso desaparecerá. Pronto, aí já o perdão, que é igual ao irmão, é fundamental em toda essa nossa caminhada. Mas muito obrigado pelas suas palavras, foram maravilhosas. Obrigado. Se a gente se lembrasse disso, né, então a gente perdoa antes, né, ou, como diz um aluno meu, vou fazer um carnezinho de perdão, aí esse carnezinho já tem, eu já vou ter créditos ali, não é? Mas olha só, você falou uma coisa que eu acho muito importante também a gente esclarecer, que fica muito gozado, né? Parece, assim, por que a gente não pode entrar no céu sozinho, né? Parece que eu tenho que levar alguém, não é? Parece que eu tenho que estar com alguém. Mas o que isso quer dizer? Olha, isso quer dizer o seguinte, que se eu achar que eu estou sozinha, eu já me separei, então não tem céu, tá? Isso é muito simples quando a gente consegue ver. Mas aí, então, por isso que eu não posso entrar no céu sozinha, não é?
Porque eu não consigo. Se eu achar que eu estou indo, que este caminho é o meu, eu estou sozinha e eu vou para o céu em detrimento das outras pessoas, eu já me separei. Então eu não consigo me lembrar de que eu nunca saí do céu. Ok? Isso também é muito interessante da gente lembrar, porque isso traz para a gente, né, não só essa ideia de que se eu achar que eu estou sozinha, mas traz para a gente também o seguinte, o problema de qualquer um aqui é meu problema também, porque a mente é una, tá? Então, o problema de qualquer pessoa é meu também. Eles têm, o que nós temos aqui, como a gente acabou de falar, né, é uma variedade, né, de problemas, como fala, de níveis de problemas, né, uns graves, outros não graves, né, uns simples, outros não simples e tal, e essa variedade é uma forma, né, do ego enganar a gente. E engana em milhares e, sabe, centenas de milhares de formas, tá? Porque, por exemplo, eu posso achar que eu sou espiritualmente mais evoluída do que alguém que está doente, cheio de dor. Então, só que se eu sou mais evoluída do que alguém que está doente, mais cheio de dor, eu já evoluí tudo. Por quê? Porque eu me separei dele, né? Eu me separei dessa pessoa, ok? Então, as dores todas, elas mudam a forma, né? Elas mudam sempre de forma, o tempo todo de forma, mas elas em conteúdo são a mesma. Em conteúdo, todas elas são a sensação ou a crença de que nós nos separamos de Deus. Em conteúdo, então, todas as soluções de todos os nossos problemas será eu me lembrar de que eu nunca posso ter me separado de Deus, porque essa não é a vontade dele. Agora, né, como é que eu lembro? Como é que eu lembro? Por meio do perdão verdadeiro, que é o que esse cara ensina nesse curso, ok? É este o meio, é assim que eu vou me lembrar de que eu nunca deixei o céu. E assim, e o perdão, né, o quarto passo, né, do perdão, que seria dado por Deus, o terceiro passo é onde eu aceito a ajuda completa do Espírito Santo, que é isso que a gente está falando, né? Então eu paro, eu interrompo o julgamento, eu interrompo a condenação, eu interrompo achar que eu sei, né? Como são as pessoas, quais são as intenções delas, ou o que elas têm para fazer. Eu interrompo tudo isso e vou deixando para o Espírito Santo. Agora, pelo amor de Deus, gente, de que jeito que a gente faz isso? Aos poucos. Nós começamos pelas situações que nós damos conta. A gente começa pelas coisas que não são tão importantes para nós. Porque se a gente achar que, por exemplo, um grande problema para mim eu já tenho que fazer isso, né? Eu já tenho que largar tudo para o Espírito Santo, eu estou no começo da minha jornada, eu não vou conseguir. E aí o que acontece? Né? Que é aquilo que a gente já falou uma vez. Eu vou falar para o Espírito Santo, toma para você, eu deixo você resolver a situação para mim. Olha, eu estou entregando essa situação. E aí não acontece o que eu queria, e aí eu fico muito brava, né? Então eu não falei para ele, toma a situação. Eu só falei para ele, ó, veja bem, eu quero que você faça isso. E isso causa uma frustração muito grande, e isso causa uma descrença muito grande, sabe? Aí, quando a gente conseguir, e isso tem que ser aos poucos, né? Quando a gente conseguir fazer aquilo que tem uma frasezinha, né? Porque eu acho que é no capítulo 15. Eu sei porque é depois do Natal. Lá no capítulo 15 tem o Natal e depois ele fala do Ano Novo, né? Que a gente vai mudar de ano. Aí ele fala assim, faz com que esse ano seja diferente, fazendo com que todas as coisas sejam iguais.
né? Isso é muito lindo e muito difícil de ser aplicado. Mas o autor do curso sabe disso, né? O Jesus sabe que isso é difícil para a gente. Então, o que ele diz? Vamos nas coisas que você dá conta. Vamos devagar. Vem comigo. Agora você sabe, agora você vai sentindo que você não está sozinho. E quando a gente vai sentindo que a gente não está sozinho, a confiança vai aumentando, sabe? A confiança nele vai aumentando aos poucos. Ok? E aí a gente pode ir trilhando um caminho mais iluminado, como diz o Roberto, né? Um caminho mais iluminado, um caminho mais alegre, um caminho mais em paz, olhando para as coisas feias, não é? Olhando para as coisas feias, porque elas vão deixar de ser feias, elas vão ser nada, não tá nada. O que são as coisas feias que a gente sente, que a gente vê? São expressões de medo, não é? Só isso. Tá? Quer dizer, só isso quando a gente está aqui conversando, né, falando a mesma língua e tudo, mas de repente acontece alguma coisa na vida da gente ou com alguém que a gente gosta e isso não parece medo, isso parece um horror, ok? Isso parece um horror. Também não tem problema, tá? Não tem problema. O problema é só a gente esconder da gente o que a gente sente ou o julgamento que a gente tem, ok? Fala, Flora. Maria Amélia, de repente, não sei o que está me passando aqui na mente agora, essa dificuldade que todos nós temos de assumirmos esses aspectos que são os bloqueios que nos impedem justamente de ter essa conexão definitiva com Deus, né? A inveja, a luxúria, a raiva, e toda essa dinâmica, né? Dos 7 pecados capitais, digamos assim. Vejo que a nossa estrutura ela gira em torno disso. É o medo do castigo, que de repente, se a gente assume, em algum momento que a gente está sentindo aquilo que é feio, né, que não é o que a gente é, mas a gente se identifica, sim. O medo do castigo, parece que ele sempre está espreita, né? Não sei, o que está me vendo, passando pela minha cabeça, essa coisa da criança, a gente tem medo de assumir, né? Que a gente vai ser castigado na infância, se você assumir que você fez tal coisa. E a gente sabe que o curso traz essa ideia mais ampla, que é um Deus que castiga, esse Deus do ego. Então a gente tem uma dificuldade de assumir que está com inveja, de olhar para isso, de olhar para a luxúria, olhar para a ira, olhar para toda essa dinâmica que transpassa a gente. Medo do castigo, medo de não ser digno desse amor que a gente... Isso. O ego, né? É isso mesmo. Então, assim, até uma diquinha, né, da psicologia mesmo, ou de outras coisas, mas uma diquinha que a gente pode fazer quando a gente começa esse trabalho, é a gente lembrar que a gente não é a inveja, a gente não é o ódio, a gente não é nada disso, a gente tem. Tem porque, né, temos uma carteirinha de ser humano aqui. Então, assim, aí tem inveja. Então, quando você não é, né, alguma coisa, você tem o poder de ficar com aquela coisa ou não, ok? E assim, ó, vamos lá, vamos organizar direitinho. Enquanto a gente está aqui, né, enquanto a gente pensa ser, pensa ser esse corpo, mas essa personalidade, então a gente tem tudo isso, tá? A gente não é, a gente tem. E só que a gente vai descobrindo, quando a gente olha, né, de verdade, olha de frente para as coisas, a gente vai descobrindo que não é gostoso, sabe? Não é gostoso estar com inveja, não é gostoso ficar com ódio, não é gostoso guardar mágoa, não é gostoso. E a gente vai descobrindo isso. Aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai acreditando, né, nesse caminho. Não é só o curso, mas o curso é um caminho, um curso em milagres é um caminho muito curto, né, muito curto. Então, ele vai explicando para a gente e a gente vai caminhando com ele e vai vendo assim, cada vez que eu abro mão, né, abro mão da inveja, abro mão, consigo entender porque eu estava com essa inveja, aí eu abro mão dela. Imagina, eu tenho valor sem ter o seu casaco. Não é nada disso. Eu estava enganada pelo ego, entendeu? Então, eu vou abrindo mão e vou
olhando para isso, né, e abrindo mão, então eu vou passando menos tempo com aquilo, tá? Menos tempo, cada vez menos tempo. Até que aí chega uma hora que eu falo, poxa, acho que eu fiquei com inveja, né? Acho que eu fiquei com inveja. Ha, 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 entende? Eu posso rir de mim mesma, porque daí eu já vou lembrar. A lembrança fica muito mais automática. E o que substitui, né? É assim, ó, a gente não abre mão de uma crença e aí a mente fica sem nada. Ela sempre substitui com outra coisa. Como a gente agora não está mais sozinha, né? Pelo menos a gente está caminhando com isso, né? Caminhando devagar com a aceitação da orientação do Espírito Santo. Então, conforme a gente vai caminhando com isso, a gente vai confiando mais nele e imediatamente essa crença vai sendo interrompida. A crença que eu não tenho valor por causa do seu casaco, porque eu não tenho o seu casaco, entendeu? Ela vai sendo substituída muito rapidamente pela crença, eu tenho valor, eu não preciso do seu casaco, né? Eu não preciso da sua situação, eu não preciso de nada que eu esteja vendo no outro. E eu vou deixando de precisar. Veja, esse pedacinho fala alguma coisa que o curso fala o tempo todo. Mas aqui ele rasga, né, o verbo, ele abre a coisa. Ele fala, o fato de você acreditar que você tem necessidade é a origem do medo. Tá? Mas por quê? Aqui ele não fala desse jeito direitinho, porque ele é assim, né? Porque o curso é assim, ele vai falando, e aí a gente tem que pegar o todo para a gente lembrar. Por que a necessidade é a origem do medo? Veja, se eu já me lembrasse, né, de que eu sou uma com Deus, que eu sou a extensão da mente de Deus, estou ligada, nunca saí do céu, que necessidades eu teria? Não há necessidade. O céu é plenitude, tá? Ou o amor de Deus é plenitude. Então, o fato de eu achar que eu tenho alguma necessidade já me traz um medo, tá? Já me traz um medo. Começa pelo medo de eu não ter, você já fala, viu, Rita? Começa pelo medo de eu não ter, delas não serem satisfeitas, e termina com um medo muito escondido lá atrásão na minha mente, de que eu realmente me separei do Deus e ele vai se vingar. Tá? Diz, amor. No nosso encontro passado, né, o Roberto te fez a pergunta de como chegar mais rápido ao Espírito Santo, né? E você respondeu, depois a Flora até falou em meditação, que a gente concorda também, né? Mas pela minha prática de um curso em milagres, que eu tenho 6 anos de estudo, né? Sou novinha ainda, tenho muito que aprender. Hoje eu percebo assim, nas coisas que estão me acontecendo, no meu mecanismo do dia a dia, às vezes eu paro e penso, o que eu estou sentindo agora? Às vezes é tristeza, às vezes é raiva, às vezes é medo, às vezes sabe, me sinto incompetente, inadequada, aí vem um discurso todo. Aí eu paro e falo, não preciso mais disso. Aí parece que a gente pega na mão do Espírito Santo, vem aquele vazio, eu não preciso desse sofrimento. Então a paz está me vindo muito mais rápido. E é coisa assim, às vezes estou dirigindo, estou indo para algum lugar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes estou triste, estou para chorar. Não dá 1 quilômetro que eu ando, o que eu estava triste mesmo? Sabe? Apaga. O que eu estou sentindo agora? Essa pergunta para mim, isso para mim traz a paz instantânea. Estou pegando a mão do ego, porque eu estou triste, porque eu estou brava, porque eu estou, né, isso. E depois a coisa vai se acalmando, sabe? Aí eu falo, olha, é isso mesmo que... Mas é muito gostoso isso quem me trouxe foi o curso mesmo, né? De sentir na hora, parece que desfaz. Que é só você que está sentindo aquilo. Aquela pessoa que está te esperando não sabe nem que você está com toda essa angústia, com todas essas coisas, né? E a coisa parece que fala, olha, você consegue chegar mais leve, né? Ver talvez outra coisa na pessoa. E maravilha, adorei. Está tatuada, eu já tatuei isso. Não preciso fazer nada, é minha tatuagem. Né? Uhum. Não preciso.
Mas é mesmo. Ah, brigadíssima, Rita, tá vendo? Cada um vai falando, assim, sabe, de acordo com as nossas experiências, essas coisas vão ficando como dicas mesmo, né? Sempre como dicas. E quando você falou, eu me lembrei de uma pessoa que estava muito brava, né? E veio falar comigo, faz tempo isso, né? Mas estava muito brava, porque ela falou assim, não é possível isso. Eu já alcancei a paz, eu já entendi que eu não preciso fazer nada, eu já sei por que eu volto a ficar bravo, né? Por que eu volto a ficar triste, sabe? É assim, vamos lembrar que a gentileza, né? A autogentileza, nós estamos dentro de um contexto, tudo bem que é por gosto, né? Porque se a gente quisesse, a gente já não estaria mais dentro desse contexto. Mas a gente está nesse contexto por gosto inconsciente ainda, tá? Inconsciente, e a gente está aqui. Então, a gente, dentro desse contexto, a gente vai voltar a essas dores sempre. Mas a parte mais gostosa disso é que, mesmo a Rita tendo falado, olha, eu não preciso disso numa situação agora, daí meia hora, sei lá, 5 minutos depois, a tristeza vem de novo, ou uma raiva acontece por algum outro motivo e tudo mais, essa paz que ela teve naquele segundinho não é perdida. Por isso que hoje é mais fácil. Sabe? Por isso que hoje para ela é mais fácil do que foi há um mês atrás, do que foi 6 meses atrás, há um ano, sei lá, ou desde o começo. Ok? Então essa paz nunca é perdida, mesmo que ela dure muito pouquinho. Sabe? Muito pouquinho. Vislumbra e a mente não perde. Assim como, né? Já falei isso muitas vezes, mas assim como o ego é muito esperto, né, e usa qualquer coisa para a gente se autocondenar, para a gente não ficar bem, o Espírito Santo é muito mais esperto. Ele também usa qualquer segundinho que a gente tem para reforçar na memória da gente que ele está junto, que a gente é o Filho de Deus e que a gente vai e que não tem problema todas essas coisinhas feias que a gente vê por aqui, né? Que a gente sente, que a gente vê, ok? Mas... Maria Amélia, Oi, amor. Por favor. se você me permite um breve relato assim disso Vamos que a permitir. Rita, né? É a Rita que acabou de falar, né? Falou, é muito interessante. E isso que você acabou de falar também, que o Espírito Santo, cada passagem que a gente tem, cada caminhada, cada passo que a gente tem, fica incutido, né? Um breve relato é assim, eu estava um dia antes da pandemia, assim, eu fui fazer numa papelaria, comprar algumas coisas de trabalho e tal, e só tinha naquela papelaria. E eu entrei na papelaria, num local até pequeno tal, e tinha um rapaz ali que estava no telefone e não deu a mínima atenção por eu ter entrado, assim, deu até uns desleixos e tal. Aí eu saí crucificando o cara, tá tudo, enfim, toda aquela Sei, aquele dia a dia que a gente tem de vez em quando que esquece, né? sei bem. Sei E bem. mas passou 2 dias depois, eu falei, não, eu tenho que voltar lá porque só tem lá onde o que eu quero, né? E voltei. E estava o mesmo rapaz lá. Ele olhou para mim, mas abriu os braços, é bem-vindo. Nossa, eu vi até as asas de um anjo assim nele, né? De uma forma completamente diferente. Então, isso que a Rita estava comentando é muito gostoso de perceber, e às vezes a gente percebe no dia a dia, realmente, na realidade, entre aspas, nossa, né, realidade, essa manifestação do Espírito Santo. Por isso que eu foquei aquele o irmão, né? Se a gente olhar para o irmão sempre de uma forma bonita, de paz, de Deus, né? De manifestação, como filho de Deus que ele a gente vai perceber isso constantemente, que ela acabou de falar, constantemente. Vai São as chegar uma hora testemunhas.
Exatamente, vai chegar uma hora, espero que chegue para todos nós, que todos vão olhar uns aos outros com asas de anjos, sabe? Com o Filho de Deus manifestado. É só isso que eu queria comentar, e muito bonito que ela acabou de falar, muito bonito mesmo. Obrigado. Muito obrigada, amor. É gostoso, é muito gostoso isso mesmo, né? E aí, outra coisa também, de forma muito prática, que a gente pode lembrar, é que quando alguém, né, em qualquer lugar, a pessoa não nos trata bem, né, ou faz qualquer coisa contra a gente e tudo mais, é porque ela não está bem, não é? Ela não pode estar na paz de Deus se ela está brigando com a gente ou atacando, não é? Atacando. Então, nesse momento, quando a gente lembra, a gente junta tudo isso, né? A gente lembra que a gente não está olhando para ele como sendo filho de Deus, a gente lembra que a gente não precisa mais disso, a gente lembra que a gente não tem que fazer nada, não é? E não fazer nada é uma coisa muito difícil. Para mim, então, que nasci trabalhando, né? Então, eu trabalho hoje ainda, de manhã, de tarde, de noite, feriado, sábado, domingo, blá, blá. Então, assim, não ter que fazer nada é muito difícil, mas a gente vai aprendendo e a gente vai fazendo isso, gente, passo a passo. E é muito gostoso quando a gente se reúne e fala, assim, a mesma língua, né? E cada um falando alguma coisa reforça o mesmo passo que a gente está dando, né? E então o nosso tempinho acabou e eu queria agradecer demais vocês estarem comigo nesse passo a passo, nessa jornadinha, não é? Com esse curso, né? Muito, muito obrigada. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Viu? Gratidão, Maria Amélia. Beijo no coração de todo mundo, viu? Até Muito obrigada. Até a próxima. a Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada a vocês no chat. Tchau, tchau. Obrigada, Maria Amélia. Tchau, linda.